Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula sobre a semântica da lógica proposicional, vamos entender um pouquinho da diferença do ou inclusivo para o ou exclusivo. Tá? Quando a gente trabalha na linguagem natural, né, quando a gente está falando português, por exemplo, tá? A gente utiliza o ou normalmente com o sentido do ou exclusivo. Então, por exemplo, hoje à noite vou ao cinema ou ao teatro. Né? Se a gente supor que a gente vai ao cinema primeiro e ao teatro depois, né? Pode ser até que a gente consiga fazer os dois ao mesmo tempo, né? Ir ao cinema e ir ao teatro. Mas, em geral, quando a gente fala essa frase, hoje eu vou ao cinema ou ao teatro, eu estou querendo dizer que eu não vou aos dois. Ou eu vou a um, ou eu vou ao outro. Então, na hora que a gente vai transformar essa frase para a lógica proposicional, uma maneira de fazer seria definir P como eu vou ao cinema e Q como eu vou ao teatro e fazer um ou aqui, tá? De junção. Então, hoje eu vou ao cinema ou eu vou ao teatro. Só que quando a gente transforma isso para lógica proposicional, esse conectivo ou aqui, o valor verdade disso aqui vai ser igual a true, verdadeiro, mesmo que a interpretação de P seja verdadeira e a interpretação de Q também seja verdadeira. Ou seja, essa fórmula na lógica proposicional ele tem o significado de um ou inclusivo, ou seja, é verdadeiro eu afirmar isso, mesmo que eu vá ao cinema e ao teatro junto. Então, a semântica que a gente está colocando nesse ou, P ou Q, não é igual à semântica que a gente está colocando na frase hoje à noite eu vou ao cinema ou ao teatro. Tá? Em geral, a gente, na verdade, gostaria de estar... o que a gente está dizendo aqui, na verdade, é que eu não vou aos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, então esse ou ele é falso. Tá? Porque eu não posso ter os dois acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Ou eu vou ao cinema, ou eu vou ao teatro, mas não os dois. Tá? Então, o símbolo que a gente poderia colocar aqui, em vez de colocar o ou, seria esse outro símbolo aqui, que representa o ou exclusivo. Tá? Do ponto de vista do ou exclusivo, se eu tenho essa interpretação que atribui o valor de verdade t ao p e atribui o valor de verdade t ao q, então eu tenho o valor de verdade da fórmula como sendo falso. Tá? Então, isso aqui representa melhor essa afirmação da linguagem natural. Tá? Bom, a gente nesse curso não vai incluir o ou exclusivo, tá? Como um símbolo proposicional, como um operador booleano, né, da lógica proposicional, porque a gente consegue extrair o mesmo resultado, né? A gente consegue obter o mesmo valor, a gente consegue obter o ou exclusivo utilizando os operadores não e ou. Né? Então, vamos lá. Então, determinar o valor verdade da fórmula P ou exclusivo Q, a gente já viu, né? Vai ser verdadeiro sempre que pelo menos um dos lados forem verdadeiros e vai ser falso sempre que o valor de verdade dos dois operandos, né, forem iguais. Então, se os dois forem verdadeiros ou se os dois forem falsos. Então, os dois sendo verdadeiros, a fórmula é falsa. Os dois sendo falsos, a fórmula é falsa. Qualquer um dos outros casos, a fórmula vai ser verdadeira. Tá? Definição de equivalência lógica. Tá? Então, vamos pegar duas fórmulas A1 e A2 aí, pertencentes ao conjunto de fórmulas bem formadas aí da lógica proposicional, fórmulas válidas, né?
Se o valor verdade de A1 é igual ao valor verdade de A2 para toda e qualquer interpretação I, tá? Então, A1 é logicamente equivalente a A2, o que a gente denota por esses 3 tracinhos, como se fosse um igual, mas com um tracinho a mais aqui. Tá? Então, A1 é equivalente a A2. Tá? Então, quando é que vai ter essa equivalência? Quando o valor de verdade da primeira fórmula for igual ao valor de verdade da segunda fórmula para qualquer interpretação que você possa pensar. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a fórmula P o Q e a fórmula Q o P, tá? A construção dessas fórmulas é diferente, a sintaxe delas é diferente, tá? Porque a primeira, o P vem antes do Q, e a segunda, o Q vem antes do P. Tá? Então, a construção delas é diferente, mas elas são equivalentes. Se a gente fizer a tabela verdade para as duas aqui, né, e a gente pegar todas as interpretações aqui, você vai ver que P o Q e Q o P tem o mesmo valor de verdade para todas as linhas da tabela verdade, ou seja, para toda e qualquer interpretação possível, né, o valor de verdade de P ou Q é igual ao valor de verdade de Q ou P. Tá? T e T, T e T, T e T e FF. Tá? Então, a gente diz que P ou Q é logicamente equivalente a Q ou P. Tá? Ou seja, dizer P ou Q é a mesma coisa que dizer Q ou P. Bom, teorema. Sejam A1 e A2 duas fórmulas da lógica proposicional. Então, A1 ou A2 é logicamente equivalente a A2 ou A1. Então, basicamente, foi o que a gente viu aqui no exercício anterior, né, no exemplo anterior, só que aqui a gente estava representando os dois operandos do operador OU, né, como dois átomos. Né? E aqui a gente está representando esses dois operandos como duas fórmulas. Tá? Então, se eu tenho duas fórmulas qualquer, fazer uma fórmula ou a outra é equivalente, logicamente equivalente, a você inverter a posição dos operandos. Né? Então, a demonstração disso me imagina que você pegue uma interpretação I qualquer para a fórmula A1 ou A2. Tá? Então, uma interpretação para essa fórmula 1 A2, ou seja, essa interpretação ela vai atribuir valores de verdade para todos os átomos de A1 e de A2. Tá? Obviamente, I também é uma interpretação para a fórmula 2 ou A1, porque basicamente tem os mesmos átomos. Então, essa fórmula aqui tem os mesmos átomos dessa fórmula aqui. Então, uma interpretação para essa fórmula aqui é também uma interpretação para essa fórmula aqui. Tá? Uma vez que o conjunto de átomos de A1 é subconjunto do conjunto de átomos de A1 ou A2, I também é uma interpretação para 1. Ou seja, se I é uma interpretação para A1 ou A2, então I também é uma interpretação para 1. Por quê? Porque o conjunto de átomos de A1 é um subconjunto do conjunto de átomos de A1 ou A2. Tá? Então, se I é uma interpretação para o conjunto maior, também é uma interpretação para o conjunto menor. Tá? Pelo mesmo motivo, I também é uma interpretação para 2, né? Pela mesma razão. Então, o valor de verdade dessa interpretação de A1 ou A2 vai ser verdadeiro se e somente se o valor de verdade, usando a mesma interpretação de A1 for verdadeiro ou o valor de verdade de A2 for verdadeiro para essa mesma interpretação. Né? Em qualquer um desses casos, tanto se o valor de verdade de A1 for verdadeiro ou o valor de verdade de A2 for verdadeiro, a gente tem que o valor de verdade de A2 ou A1 também é verdadeiro. Então, como em uma interpretação qualquer, eu não fiz nenhuma suposição sobre essa interpretação, então isso vale para toda interpretação I. Então, eu consigo demonstrar a partir disso que essas duas fórmulas aqui, vou chamar de A e B, são fórmulas equivalentes. Então, A é equivalente a B. Tá? Teorema 2, pega duas fórmulas novamente, né, bem formadas da lógica proposicional. Se você fizer um E entre essas duas fórmulas, A1 e A2, isso é logicamente equivalente a A2 e A1. A demonstração é análoga que a gente fez no Teorema 1. Tá?
Teorema 3, sejam A1 e A2, duas fórmulas. Então, A1 é equivalente a A2. Se somente C, o valor verdade de A1 equivalente a A2 é igual a verdadeiro para toda interpretação I. Tá? Então, existe uma relação, uma relação aqui entre o conectivo de equivalência e o símbolo proposicional de equivalência. Tá? Isso aqui é um símbolo da sintaxe da lógica proposicional. Isso aqui é um símbolo que representa um conceito. Eles são símbolos diferentes, mas estão associados de alguma maneira. E como é que é a associação? Se eu tenho duas fórmulas que são logicamente equivalentes, então o operador de equivalência aplicado a essas duas fórmulas, o valor verdade dessa fórmula resultante tem que ser verdadeira para toda e qualquer interpretação I. Tá? Isso significa dizer, a gente vai ver depois, que A1, se somente C, ou equivalente, né, a A2 tem que ser uma tautologia. Tá? Ou também significa dizer que essa fórmula A1, se somente C, A2, é uma fórmula válida. A gente vai ver isso depois. Tá? A demonstração disso é trivial pela definição de equivalência lógica e pela semântica do conectivo do operador booleano se somente C. Tá? Substituição. Tá? Então, operação de substituição. Então, duas fórmulas logicamente equivalentes podem ser substituídas uma pela outra. Então, se eu tenho uma fórmula A que é logicamente equivalente a uma fórmula B, eu posso substituir a A pela B e vice-versa, porque elas têm o mesmo valor de verdade. Tá? Então, uma definição. A é subfórmula de B se A é uma subárvore de B. Tá? Se A e B não são a mesma fórmula, então A é uma subfórmula própria de B. Então, por exemplo, aqui a gente tem a fórmula A. Então, vamos supor que isso aqui seja a fórmula A. Fórmula A. Tá? Bom, uma subfórmula de A é o próprio A. Né? O A é a subfórmula dela mesma. Né? Só que aí não é uma subfórmula própria. Tá bom? Mas ainda assim é uma subfórmula. Agora, vamos pegar as subfórmulas próprias de A. Tá? Então, isso aqui é uma subfórmula própria de A. Tá? Porque é uma subárvore de A. Tá? Isso aqui também é uma subfórmula própria de A. Porque é uma subárvore. Tá? Da mesma maneira, o P e o Q são subfórmulas próprias de A. Tá? Porque P e Q são subfórmulas de A, são subárvores de A, né? Então, P e Q são subfórmulas próprias. Da mesma forma, o não P também é uma subfórmula e o não Q também é uma subfórmula própria de A. Tá? Então, tá aqui as subfórmulas próprias. Ó. P, então, Q. Não P, então, não Q. Não P. Aqui é não Q. Na verdade, aqui deveria ser não Q, né? Não Q. E P e Q. Né? São todas subfórmulas próprias da fórmula que está sendo representada aqui em árvore e aqui de maneira linear. Tá? Definição 7, seja A uma subfórmula de B e seja A' uma fórmula qualquer. Tá? A substituição de A por A' em B, denotada por B, A substituído por A', é a fórmula obtida se substituir todas as ocorrências de A em B por A'. Tá? Então, olha só. Vamos supor que a fórmula B é essa fórmula que está aqui. Tá? Isso aqui é a minha fórmula B. P, então, Q, se somente C, não P, então, não Q. A minha fórmula A é P, então, Q. E a minha fórmula A' é não P ou Q. Então, B substituindo A por A', qual vai ser essa fórmula aqui? Então, onde eu tenho P e Q, P então Q, eu vou substituir por não P ou Q. Então, aqui é P então Q, eu vou substituir por não P ou Q. Se somente C. Desse lado de cá, eu não tenho P então Q, eu tenho não P, então não Q. Então, eu não substituo.
Tá? Então, essa é a fórmula B, substituindo A por A'. Então, vamos lá, teorema. Teorema 4. Seja A uma subfórmula de B e seja A' uma fórmula tal que A é logicamente equivalente a A'. Assim, temos que B é logicamente equivalente à fórmula B, substituindo em B as subfórmulas onde aparece A por A'. Tá? A gente pode provar esse teorema, mas eu não vou provar ele aqui. Basta a gente entender que a gente tem algumas possibilidades, né? A gente pode dizer que o A é o próprio B, por exemplo, né? Porque toda fórmula é subfórmula de si mesma, né? Então, o A pode ser o próprio B. Então, o B substituindo o A' por A, o B substituindo o A, aliás, por A', né? Isso aqui é o próprio A', né? Como A' A é logicamente equivalente a A', então a gente teria que B é logicamente equivalente a B substituindo A por A'. Tá? Isso é verdade. Tá? Agora, se o A não é o B, ou seja, se a fórmula A não é a própria fórmula B, né? Então, nesse caso, eu vou ter a fórmula A em algum ponto da árvore da fórmula B, aonde eu vou ter ou um sinal de não aqui, conectando na fórmula A, ou eu vou ter um operador binário conectando aqui a fórmula A e aqui o outro lado, que é uma fórmula X, seja ela qual for. Tá? Ou ainda pode ser que, enfim, esteja invertido, né? Aqui seja o operador e aqui seja a fórmula X e aqui seja a fórmula A. Né? Repara o seguinte, se eu trocar o valor de A, se eu trocar o A por A', como A é logicamente equivalente a A', o valor verdade aqui não muda. Se o valor verdade aqui não muda, isso aqui não muda. Né? Então, isso aqui continua igual. Mesma coisa aqui, se eu troco o A por A', o valor verdade aqui se mantém. Se mantém o valor verdade disso aqui se mantém. Né? Aqui é a mesma coisa, o valor verdade disso aqui também se mantém. Se o valor verdade disso aqui se mantém também o valor verdade do que está em continuação. Né? Então, esse teorema, a gente consegue provar ele por indução, mas eu quero só levantar essa ideia para vocês que, enfim, é possível provar, mas é simples de entender que esse teorema é válido, tá? Que é um teorema que vale, né? Que é um teorema verdadeiro. Tá? Frequentemente, a gente precisa substituir uma fórmula por outra, logicamente equivalente à primeira, para, por exemplo, obter uma fórmula mais simples. Tá? Às vezes, a gente tem uma fórmula muito complexa e aí é comum a gente conseguir fazer uma substituição de uma fórmula por outra equivalente à primeira e aí a gente obtém uma fórmula mais simples. Assim, é importante ter familiaridade com algumas equivalências mais comuns. Então, vamos ver algumas equivalências que são conhecidas, né, que a gente pode utilizar para simplificar fórmulas, por exemplo. Então, a absorção de constantes. Tá? Então, a gente pode estender a sintaxe da lógica proposicional para incluir as constantes true e false, né, cujas semânticas são valor verdade de true é true, valor verdade de false é falso. Né? É F. Podemos pensar nas constantes true e false como abreviações das fórmulas P ou não P e P e não P. Tá? Por quê? Porque P ou não P ou não P é sempre verdadeira e P e não P é sempre falsa. Tá? Então, a gente poderia trocar aí
o valor disso aqui para true e o valor disso aqui para false, por exemplo. Mas vamos ver aqui, ó. Se eu fizer A, uma fórmula qualquer, e true, o valor que desculpa, não é A, não é E, né? É U. Se eu fizer aqui A ou true, o valor de verdade dessa fórmula aqui vai ser logicamente equivalente a true, tá? Porque isso aqui é sempre verdadeiro, né? Se eu estou fazendo alguma coisa ou verdadeiro, o resultado é sempre verdadeiro. Tá? Agora, se eu faço A ou falso, então eu obtenho o próprio A. O valor é logicamente equivalente ao próprio A. Tá? Porque o valor disso aqui vai depender do valor do A. Se o valor do A for verdadeiro, o resultado disso aqui é verdadeiro. Se o valor do A for falso, o resultado disso aqui é falso. Então, A ou falso é logicamente equivalente ao próprio A. Tá? Agora, com E. A e verdadeiro, o resultado é o próprio A, porque se isso aqui for verdadeiro, dá verdadeiro, se falso, vai dar falso. Né? E A e falso é logicamente equivalente a falso. Tá? Agora aqui embaixo, ó. A então true. Né? A então true. Bom, esse cara aqui vai ser sempre true, vai ser logicamente equivalente a verdadeiro. Por quê? Porque se o A for falso, o resultado é verdadeiro. Se o A for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, esse cara aqui é logicamente equivalente a true, a verdadeiro. Tá? A, então, falso. Né? Então, nesse caso aqui, o resultado vai depender do valor de A. Se o valor de A for verdadeiro, então o resultado disso aqui é falso. Se o valor de A for falso, então o resultado é verdadeiro. Ou seja, o resultado disso aqui é o contrário do valor de A. Por isso, é logicamente equivalente a não A. Tá? Aqui, true, então A. Bom, se alguma coisa é verdadeiro, então A, o resultado disso aqui vai depender do valor de A. Se o A for verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se o A for falso, vai dar falso. Então, isso aqui é logicamente equivalente a A. Tá? Falso, então, verdadeiro. Isso aqui é logicamente equivalente a true, porque não importa o valor de A, isso aqui é sempre verdadeiro. Tá? A sem somente ser true. Né? Vai depender do valor de A, porque se o valor de A for verdadeiro, então eu tenho que isso aqui é verdadeiro. Se o valor de A for falso, então isso aqui vai ser falso. Então, isso aqui é logicamente equivalente a A. Tá? A sem somente ser falso, aí é um pouco diferente. Se isso aqui for falso, o resultado é verdadeiro. Se o A for verdadeiro, o resultado é falso. Então, isso aqui é logicamente equivalente ao não A, tá? O oposto do valor de A. Tá? Então, todas essas relações de equivalência aí são válidas, você pode utilizar. Né? Bom, operandos idênticos. As fórmulas onde os dois operandos de um operador binário são iguais, ou quando um é a negação do outro, também podem ser colapsadas. Né? Então, vamos olhar aqui. Ó. A. O A é logicamente equivalente ao não A. Tá? Se eu aplicar a negação em cima da negação de uma determinada fórmula, essa negação ela colapsa e vira a própria fórmula original. Então, o A ela é logicamente equivalente ao não A. Tá? O A é logicamente equivalente ao A e A, tá? Que é logicamente equivalente ao A ou A. Tá? Por quê? Porque se o A for verdadeiro, né, A e A é verdadeiro. Se o A for falso, A e A é falso, ou seja, são logicamente equivalentes. Se o A for verdadeiro, A ou A é verdadeiro. Se o A for falso, A ou A é falso. Então, se eu tenho o mesmo operando aqui sendo utilizado no operador booleano, e ou, eu colapso isso aqui no próprio A, na própria fórmula A. Tá? Bom, A ou não A é sempre verdadeiro, né? Porque um dos dois vai ser verdadeiro para qualquer interpretação que você possa dar. Né? A e não A é sempre falso, porque pelo menos um dos dois vai ser falso para qualquer interpretação que você possa dar. Né? Então, são logicamente equivalente a falso. Né? A, então A. Né? Se o A for verdadeiro, o outro lado tem que ser verdadeiro também. Se o A for falso, o outro lado é falso. Né? Então, é logicamente equivalente a verdadeiro. Né? A sem somente ser A
Bom, como o A tem sempre o mesmo valor de A, então isso aqui é sempre verdadeiro também, logicamente equivalente a true. Bom, comutatividade, associatividade e distributividade. Né? Com exceção da implicação, os demais operadores booleanos são comutativos. Então, A ou B é logicamente equivalente a B ou A. A e B, logicamente equivalente a B e A. E A, se somente CB, logicamente equivalente a B, se somente CA. No caso do A, então B, não é verdade que seja logicamente equivalente a B, então A. Porém, A, então B é logicamente equivalente a não B, então não A, que a gente chama de contrapositiva. Tá? Então, se é verdade que se fizer sol eu vou à praia, também é verdade que se eu não fui à praia, não fez sol. Tá? Esses caras são logicamente equivalentes. Tá? Beleza. Então, de novo, se fizer sol, eu vou à praia. Né? Se fizer sol, eu vou à praia. Estou garantindo para você que se o dia amanhecer ensolarado, eu vou à praia. Né? Você pode ter certeza que se você não me encontrar na praia, é porque não fez sol. Né? Então, se eu não estiver na praia, é porque não fez sol. Então, a gente diz que esse não B, então não A, é a contrapositiva do A, então B. Os operadores de disjunção, conjunção e equivalência, eles são associativos. O que isso significa? A ou B ou C é logicamente equivalente a A ou B ou C. A e B e C é logicamente equivalente a A e B e C. E A, C e somente C, B, C e somente C, C é logicamente equivalente a A, C e somente C, B, C e somente C, C. A implicação não é associativa. Né? Esse negócio aqui é do slide anterior. Né? Então, a implicação ela não vai ser associativa. Tá? Beleza. Então, isso significa, pessoal, que a gente pode escrever uma fórmula assim, ó, A ou B ou C. A gente não precisa colocar parênteses, porque tanto faz aonde eu coloco parênteses, o resultado é sempre o mesmo. Tá? A mesma coisa para o E e para o C e somente C. Disjunção e conjunção são distributivas entre si. Então, isso aqui é uma coisa importante. Tá? A ou B e C é a mesma coisa que A ou B e A ou C. Tá? A ou B e A ou C. A e B ou C é a mesma coisa que A e B ou A e C. Tá? Então, a mesma coisa que eu estou dizendo quando eu falo mesma coisa, né? Eu estou querendo dizer logicamente equivalente. Tá bom? Bom, ao provar teoremas sobre a lógica proposicional, precisamos provar o passo indutivo para cada operador booleano. Né? Então, se a gente quer provar teoremas usando a indução estrutural, que a gente viu na aula passada, a gente tem que provar o passo indutivo para cada operador booleano que existe na lógica proposicional. Então, a gente pode tornar as provas mais simples ao eliminar alguns operadores, trocando de fórmulas por fórmulas que utilizam outros operadores. Né? Então, por exemplo, se eu não quiser ter que provar uma determinada propriedade para o operador C e somente C, eu posso trocar esse operador pela fórmula logicamente equivalente, que é A então B e B então A. Tá? Então, se A, C e somente C, B, isso é logicamente equivalente a A então B e B então A. É a ida e a volta. Beleza? A então B é logicamente equivalente a não A ou B. Tá? Então, esses dois carinhas aqui são logicamente equivalentes. Tá? A ou B é logicamente equivalente a não A e não B. Tá? Isso aqui deriva da lei de Morgan. Tá? A lei de Morgan diz o seguinte. Tá? Esses dois caras são derivados da lei de Morgan. Existem duas. Tá? Uma vai dizer o seguinte. A negação de A e B,
tá? Isso aqui é logicamente equivalente a não A ou não B, tá? Então, o que ele está falando aqui... e isso aqui, ó, a negação de A ou B é logicamente equivalente a não A e não B. Tá? Então, se eu pego isso aqui e nego isso aqui, se eu nego isso aqui, é logicamente equivalente a negar isso aqui. E negar uma negação significa a própria fórmula, né? Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó, que A ou B é logicamente equivalente a não, não A e não B. Tá? E aqui embaixo é a mesma coisa. A e B é logicamente equivalente a não esse carinha aqui, não, não A ou não B. Tá? Então, isso aqui são o que a gente chama de lei de Morgan, né? De Morgan, tá? E essas duas equivalências aqui são derivadas dessas leis de Morgan, tá? A ou B é logicamente equivalente a não A, então B, tá? Então, se a gente, por exemplo, não estiver querendo provar uma propriedade para o... A gente tem uma fórmula desse tipo aqui, ó, e a gente não está querendo provar a propriedade para o sinal de implicação, a gente pode transformar isso no A ou B e aí provar para o sinal do OU. Né? Então, A então B é logicamente equivalente a não A e não B. Né? Então, olha só. Esse cara aqui e esse cara aqui também são logicamente equivalentes, né? Porque o A então B está aqui e está aqui. Tá? A e B é logicamente equivalente a não A, então não B. Tá? Então, essas são as equivalências onde a gente consegue... a gente tem equivalências de operadores aí, né? A gente pode trocar uma fórmula pela outra de maneira a eliminar alguns operadores. Tá? Então, a gente vai interromper esse vídeo por aqui, pessoal, por conta do tempo já, né? Estou tentando deixar as aulas ali por volta de 20 minutos, 20, 25 minutos. E a gente continua no próximo vídeo, a continuação dessa aula, né? Falando sobre satisfatibilidade, validade e consequência, tá bom? Consequência lógica. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!